Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. E o tema hoje é polêmico, mas vai ser interessante, eu garanto a você. Nós vamos falar de genocídio e grana. O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso portal. Tenho certeza que você vai curtir muitos papos que a gente vai levar. Mande suas críticas, sugestões, seus comentários. Nós lemos todos aqui. Eu estou respondendo o máximo que eu posso, mas mesmo quando eu não respondo, eu dou uma lidinha em todos eles. Eu curto bastante estar lendo o comentário de todo mundo que está participando aqui do nosso portal. Então, se inscreva, compartilhe com seus amigos, porque é muito importante a gente estar cada vez mais fazendo reflexões sobre objetos que os meios de comunicação não colocam para o povo brasileiro observar, né? Então vamos dissecar aqui algumas questões, porque está se falando muito dessa polêmica da expressão genocídio aqui no nosso país diante das coisas que estão acontecendo. Mas antes de a gente analisar o genocídio, nós temos que analisar a grana. E que grana é essa? Do que eu estou falando, né? Bom, gente, para a gente entender esse tanto de mortos aqui, a gente tem que entender como é que foi montado esse governo Bolsonaro. Ele chegou até a presidência da República com a estatura de um pigmeu político. É uma pessoa que nunca se preparou na vida para absolutamente nada, a não ser tirar proveito da vida que ele levava como parlamentar e seus filhos também. Eles se bastavam com aquele tipo de situação que eles gestaram a vida inteira. E nunca pensaram que fosse objeto de alguma observação mais intensa, porque nunca almejaram um voo maior. E necessariamente quando se chega a uma posição dessa, todas as lupas são colocadas e a gente está vendo o que é a família Bolsonaro, a gente está vendo o que é o modo de fazer política dos Bolsonaros. Então Bolsonaro nunca se preparou para projeto nacional de educação, de saúde, saneamento básico, indústria, tecnologia, nada. Então, o que ele fez quando ele se elegeu foi tentar colocar uma espécie de leões de chácaras morais no seu entorno, que são os militares da reserva, o que eles convidou, que ele veio a convidar, né, os da reserva e alguns da ativa também. Esse pessoal se encantou com seus contra-cheques mais recheados. Tem militar nesse governo, ou militar da reserva, vamos dizer assim, que está ganhando R$70 mil por mês, por conta dos jetons, das comissões, dos encargos que são oferecidos, das situações ali que são as vantagens, e eles estão curtindo muito esse momento em que, pese o Brasil está vivendo uma crise econômica devastadora para a maior parte do povo brasileiro, inclusive para os 40 milhões de invisíveis de Paulo Guedes, né, que ele não sabia que existia. Então esse pessoal foi cooptado. A gente não pode dizer que eles foram cooptados por um projeto ideológico, porque o Bolsonaro não tem projeto algum. O projeto, se você perguntar para ele alguma missão na área da ciência, tecnologia, educação, ele não sabe nada. E todo mundo sabe que ele não sabe absolutamente nada. E ele assume que não sabe. Principalmente na área da economia, que ele entregou para uma pessoa que ele não conhecia, mas é uma pessoa do grande mercado, e aí ficou a união perfeita. Ele se blinda dentro da sua mediocridade com os leões de chácaras do sistema militar brasileiro, de sistemas não confessáveis também, e a área econômica vai entregando o nosso país de uma forma acelerada e cooptando também os militares que estão fora do governo, conforme foi a reforma da Previdência, que privilegiou os militares com vencimentos superiores aos vencimentos que recebem os militares da reserva dos Estados Unidos da América, que estão toda hora envolvidas em algum tipo de guerra, né? O orçamento das Forças Armadas aqui no Brasil, ela tem uma parte ínfima para a parte de logística, a parte operacional. A grande parte do que é utilizado do orçamento para as Forças Armadas é para pagar salário dessa gente toda, pagar os proventos dessa gente toda, né? Então, Bolsonaro cooptou essa turma e agora a gente percebe que eles estão muito incomodados com o desastre que está sendo o governo Bolsonaro. Alguns começam a perceber que esse salário mais gordinho que eles estão recebendo vai custar caro para suas reputações e as suas histórias dentro desse governo. E estão se incomodando com coisas absolutamente medíocres, como é o caso agora de estarem interpelando o ministro Gilmar Mendes por conta de ter utilizado a expressão genocídio para classificar o que está acontecendo aqui no Brasil.
É um troço tão mesquinho, é um troço tão desarrazoado, que mostra também que os ministros das nossas forças militares, os comandantes das nossas forças militares, no seu mais alto grau, não passariam numa prova do Enem. Porque se eles interpretassem o que o ministro Gilmar Mendes disse, interpretassem corretamente, eles teriam que aplaudir de pé o ministro, porque o ministro fez um discurso de advertência dessa cooptação que as Forças Armadas estão sofrendo na mão de um pigmeu político que é o presidente da República. Isso vai custar muito caro, está custando muito caro para vidas de pessoas aqui no nosso país. Então a gente não pode deixar de jogar foco em cima dessa questão, porque qual é a importância para as vítimas e para as famílias das vítimas se o que está acontecendo no Brasil é um genocídio, ou é um homicídio, ou é um mulhericídio, é um indiocídio, é alguma coisa sídio que está acontecendo nesse momento no nosso país? Qual a diferença que tem para essas pessoas? Não tem diferença nenhuma. E o que está acontecendo no Brasil poderia ser evitado? O governante brasileiro, ele tinha consciência desse quadro, dessa situação? Ele tinha, porque outros governantes também tiveram e tomaram atitudes que vieram a salvar centenas de milhares de vidas. E aqui no nosso país, a gente tem simplesmente um governo negacionista. Primeiro, o presidente diz que não era uma pandemia, era uma gripezinha. Se você perguntar para o ministro do Meio Ambiente, ele vai dizer que não está tendo devastação, não está tendo derrubada de árvores, são apenas uns gravetinhos, alguns milhares de hectares que estão desaparecendo. Se você pergunta para o Guedes, ele vai dizer que não tem queimadas, porque a gente está cuidando muito bem das nossas florestas. O general Mourão, o vice Mourão, a mesma coisa. O Brasil está cuidando dos seus índios, das suas reservas, como ninguém nunca cuidou. Então, esse pessoal fica negando a verdade absoluta que fica batendo na nossa cara. Então, o PGR, o Augusto Aras, ao receber esse pedido de interpelação do Gilmar Mendes, se ele tiver um mínimo de interpretação adequada do que aconteceu, ele tem que pegar o negócio e rasgar, ou simplesmente dar um carimbo e mandar para o arquivo. Que não faz o menor sentido os militares estarem levando para o campo emocional uma crítica que um ministro do Suprema Corte do STF está fazendo em relação ao comportamento deles, que é claramente identificado no mundo inteiro por qualquer pessoa como um comportamento de cooptação de pessoas das Forças Armadas para dar um tipo de legitimidade a um governo entreguista, incompetente e que está lesando a nossa pátria de todas as formas. Vamos ver aqui alguns casos objetivos. Se a gente analisar, por exemplo, o que fez objetivamente o presidente da República em relação aos índios, por exemplo, Bolsonaro veta a obrigação do governo de garantir acesso à água potável e leitos a indígenas na pandemia. O que é isso senão um comportamento que vai prejudicar uma etnia, uma nação indígena? Esse troço aí recebe o nome de genocídio. E a argumentação do presidente da República para não salvar a vida dos indígenas, dos nossos índios, é de ordem técnica administrativa, de ordem burocrática, porque tem que informar a receita, de onde vem a receita. Então, quer dizer, como não tem uma situação burocrática resolvida, ou no entendimento dele que lhe deu um conforto, que morram os índios, né? É diferente do comportamento que ele tem, aí o Bolsonaro vira um jurista, quando ele defende a excludente de licitude de policiais que matam pessoas em conflito. Aí ele vira um jurista, ele vira um constitucionalista, mas para salvar a vida de índio, ele vira um idiota jurídico, um desconhecedor, um ignorante total do ordenamento jurídico, como se ele se salvasse vida de índios na condição de presidente da República, ele fosse ser demandado de alguma maneira. E que fosse. E se fosse, ele teria todo tipo de pessoas a defender esse tipo de comportamento, né? E aí a gente vai tendo essas coisas torpes, que é do general Mourão, por exemplo, ou do vice Mourão, né? Que meio que coagiu o Gilmar Mendes a pedir desculpas. Gilmar Mendes não pediu desculpas e ainda reforçou aquilo que está dizendo, que no Brasil está tendo um mundaréu de gente morta. E qual a dificuldade aí de aceitar-se que no Brasil está tendo um genocídio? Como eu disse a vocês, qual a diferença que tem disso, né, para as vítimas? Quando a gente analisa alguns aspectos objetivos, gente, só para a gente ver se a gente está exagerando, a gente pegando aqui dados aqui,
do dia de hoje, dessa terça-feira, dia 15 de julho, a gente tem um número de 74.262 mortos no Brasil. Gente, é gente pra caramba. É um Maracanã lotado e um monte de gente do lado de fora sem poder entrar, todo mundo morto por conta da Covid. Na Argentina, para a gente ter um parâmetro, né, são 1.910 mortos no mesmo período. Eu pergunto a vocês, a notícia chegou atrasada no Brasil, que teríamos uma pandemia, ou chegou no mesmo tempo, ou ao mesmo tempo que chegou na Argentina? E por que a Argentina, que é um país que tem uma população apenas 4,5 vezes menor do que a população do Brasil, tem um número infinitamente menor de vítimas do que tem o Brasil? Se a Argentina fosse o Brasil, em tamanho em número da população, e se na Argentina eles tivessem adotado o modelo que eles adotaram com a população que tem o Brasil, hoje eles teriam 8.590 mortos, ou seja, 4,5 vezes mais o número de 1.910 mortos. Isso faz com que, equalizando esse número ao Brasil, a gente tem aqui no Brasil um desperdício, ou o número de mortes que poderiam ter sido evitadas, que corresponde a 65.672 pessoas. Gente, quando eu estava mexendo com essa aritmética aqui, né, de repente me deu um choque, assim, me deu um soco assim, na alma, né? Eu percebi que eu estava fazendo conta aqui, que cada algarismo desse é uma pessoa que morreu. E aí me deu uma angústia muito grande, né? Eu me lembrei daquele filme A Lista de Schindler, né? Que tem um momento lá que tem uma cena. Isso aqui é um trailer do filme, tá, gente? A gente, por questão de direito autoral, a gente não pode passar, enfim. Mas eu quero colocar aqui, são alguns segundinhos, só para ilustrar aqui o que tem a ver esse assunto que a gente está falando, né? Grana, genocídio. Vamos lá. Is life. Essa frase, ele fala assim, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E aí, gente, foi esse exercício que eu fiz aqui, muito inesperado para mim, né? É que a gente se projeta para essa criatura que foi Oskar Schindler na Segunda Guerra Mundial, que tinha uma fábrica. E essa lista era a lista de pessoas que ele estava salvando, né? E quando ele não conseguia acrescentar mais um nome ali, para ele era um sofrimento muito grande, era uma vida a mais que ele não estava conseguindo salvar. Como era preciosa cada uma daquelas vidas ali que estava se tentando lutar por ela, né? Aí a gente tem uma situação absolutamente avessa aqui no Brasil. Se coloque, gente, na ideia, na pele de alguém que está gerenciando um governo e alguém chega para você, um auxiliar, fala assim, olha, hoje morreram 1.340 brasileiros e amanhã provavelmente vão morrer o mesmo tanto de brasileiros. Como é que você consegue dormir com uma informação dessa? E mais do que isso, como é que você fica absolutamente imobilizado? Você não faz absolutamente nada. Vamos lembrar, gente, que o governo do presidente, que eu não vou falar o nome de novo, né, para não dar muito azar aqui, né, esse governo, ele está sendo avisado desde lá de trás, ele não gastou nenhum centavo com propaganda para orientar as pessoas, ele não fez nenhum movimento para reforçar que o isolamento era um remédio, era uma forma de enfrentar, que a quarentena era uma coisa importante para ser feita, a disseminação de máscaras, o comportamento de lavar as mãos. O governo não gastou um centavo e o presidente da República não deu um exemplo. Ao contrário, o que ele pôde fazer para dizer que essas atitudes orientadas pela Organização Mundial da Saúde deveriam ter feito, tudo o que ele pôde fazer para desmobilizar, ele fez. Ele fez tudo ao contrário. E o resultado é que nós temos o segundo maior número de mortos em todo o planeta. Isso não foi por acaso, gente. E quando você tem um governante que, de posse de informações, que pode salvar vidas, e essa pessoa nada faz, ela cruza os braços, ela ignora esse assunto, como se não fosse responsabilidade dela, como é que a gente dá um nome
para esse ato dessa pessoa, senão um ato de genocídio. Vocês acham que é só o ministro Gilmar Mendes que está usando essa expressão, que a expressão genocídio não está sendo usada no mundo inteiro para classificar esse comportamento do presidente brasileiro? Então, chega a ser incompreensível que beira as raias do cinismo, a área da comédia de baixo nível, esse comportamento dos militares que estão na alta cúpula das Forças Armadas e do vice-presidente da República pedindo algum tipo de reparo, como se, eu já falei anteriormente, né, como se a expressão sendo alterada, se isso fosse trazer de volta essas pessoas todas que morreram no nosso país e que vão continuar a morrer, porque é um governo com a mentalidade genocida, é um governo que está de braços cruzados, é um governo que colocou um paraquedista para ser ministro da Saúde no meio de uma pandemia. Que nome que a gente pode dar a essa história? Então, qual é o denominador comum? É grana. Porque enquanto nós estamos discutindo tudo isso, a gente está preocupado com essas questões, o país segue entregue na área econômica. O país segue vilipendiado por todo tipo de vigarista, blindados pelos militares que não passam na prova do Enem, com o presidente que é um pigmeu político. Gente, mande seus comentários, suas críticas, sugestões, desculpem a veemência, mas o papo aqui, como diz o poeta, é um papo reto, é papo para refletir. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!